Ei, pessoal! Atrasei aqui um pouquinho, mas estamos ao vivo. Ao vivo para nossa live de segunda, onde nós vamos compartilhar aqui sobre o conhecimento, né, que vai ajudar você a destravar a sua vida em todos os âmbitos: espiritual, emocional e físico. Então vamos aguardando aí o pessoal entrar. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para nossa live. Deixa eu entender aqui como é que tá, pessoal. Como é que tá o som aí? Deixa eu entender aqui como é que tá funcionando essa questão do som aí para vocês. Ok. Eita, que isso? Show de bola! Vamos lá! Sejam muito bem-vindos, boa noite a você que está chegando aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da sua vida emocional. Será que as suas emoções interferem no seu relacionamento com Deus? Será que a forma com que você vê o mundo a partir dos seus traços de caráter interfere no teu relacionamento com Deus? Como que é esse relacionamento a partir da visão dos traços ali? Né? Então hoje nós vamos trazer uma construção bem legal, onde eu vou trazer aqui exemplos para vocês de atendimentos que eu fiz, né, de pessoas que voltaram para Jesus ali num atendimento de análise corporal, né? Voltaram para Jesus por entender que as crises que tinham em relação a esse evangelho ali não tinha a ver com a parte espiritual em si, né? E sim, a parte emocional estava dificultando ou atrapalhando esse relacionamento com Deus. Deixa eu entender, pessoal, como que tá aí em relação ao som, em relação à imagem para vocês? Eu acho que tá dando algum problema aqui para mim, porque tá tudo bugado. Deixa eu saber aqui, Lucas, Stephanie, como que tá aí para vocês a questão de áudio e de imagem? Conta aqui para mim um pouquinho, só para eu saber se tá tudo certo por aí. Se estiver certo, eu vou continuar aqui. Tem uma imagem aqui na minha tela que não quer sair. Então, eu preciso do feedback de vocês aí. Tá ótimo. Beleza. Lucas colocou que tá ótimo, então vamos continuar. Então, vamos lá. Eu tenho percebido, muitas pessoas têm me procurado, até por saber que eu sou pastora, né? Para ter esse auxílio, essa ajuda em relação à vida espiritual, né? E o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido o quanto os relacionamentos, né? O relacionamento com Deus tem interferido na vida das pessoas, né? De uma forma que a dor emocional tem atrapalhado esse relacionamento, tá? Então eu quero colocar aqui para vocês de que forma, como assim? Porque na verdade muita gente aí fora, né? Como pastor e como analista, que eu quero colocar esse conhecimento aqui para vocês, não tem se relacionado com Deus de verdade, né? Não tem se relacionado com a pessoa de Deus, tem se relacionado com a imagem que cria desse Deus. E essa imagem que se cria desse Deus é a partir desse impacto emocional, é a partir dessas dores emocionais. Então, eu quero começar aqui contando uma experiência pessoal para você entender por que eu estou trazendo isso daqui para vocês. Porque para mim era uma coisa muito minha, muito pessoal, muito particular, até eu começar a receber esses feedbacks de fora também. Então eu consegui entender que não é só um problema meu, isso é um problema de várias outras pessoas também que querem ter um relacionamento genuíno com Deus, que querem ter uma constância na igreja, que querem ter, né, essa espiritualidade de forma saudável, mas não conseguem permanecer na igreja, não conseguem se ver constante, não conseguem manter uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, não conseguem manter essa relação espiritual, né,
por causa das questões emocionais. Isso é muito mais comum do que você imagina e você vai perceber aqui através dessa live, desse entendimento que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o que aconteceu comigo na minha história que trouxe essa percepção? Né? Vocês sabem, porque eu já contei aqui várias vezes, eu sofri 2 abortos espontâneos em 2014 e 2015. No período de 1 ano, praticamente, eu tive nessas 2 perdas que realmente me marcaram muito, que na verdade deram um pontapé inicial aí para essa busca do autoconhecimento, de entender sobre dores emocionais, sobre o mundo emocional, sobre esse mundo interno, né? Então isso foi o meu start, foi o meu... a gota d'água para eu buscar ajuda. E quando eu fui, não é, para entender isso aí, deixa eu fixar esse comentário do Lucas aqui, porque esse é o tema da nossa live de hoje, né? Então, quando eu vivi essa experiência que foi muito traumática, foi muito dolorosa, foi muito intensa para mim, eu comecei a entender que eu não tinha uma imagem correta da pessoa de Deus. Porque quando eu vivi, imagina, eu engravidei em dezembro de 2014 e eu tinha uma filha já. Eu falo que eu fui até relapsa muitas vezes no pré-natal da Ana. Por quê? Porque eu não conhecia a dor de perder um filho. Ninguém perto de mim, muito próximo assim, tinha vivido essa situação, né? Então eu engravidei, assim que eu fiquei sabendo, já contei para todo mundo da minha família, já celebramos, já ficamos felizes, era Natal, né? Era próximo ao Natal, ali faltava 2 semanas para o Natal, e a gente estava celebrando, enfim, e no dia 24 de dezembro, eu, pastora, fui para a igreja, porque eu era líder de jovens e a gente saiu, né? A gente saiu para um evangelismo no centro da cidade. Então a gente foi pro centro da cidade fazer um evangelismo a céu aberto ali. E daí a gente estava nesse evangelismo, né? Eu era líder de jovens, eu grávida, já estava sentindo algumas cólicas e eu estava ali. Então eu vou contar todo o contexto para você entender como é que funciona. Quando eu saí dali, eu cheguei em casa, eu descansei, mas eu tive um sangramento. Né? E quando eu tive esse sangramento, no outro dia, bem cedinho, eu já fui ao hospital para entender o que estava acontecendo. A médica fez a ultrassom e viu que o embrião ele estava muito mais baixo do que deveria. Ele poderia subir e ir para o lugar certo, como ele também poderia ser expulso pelo próprio organismo, né? Ali o temor tomou no meu coração. Resumindo, perdi o bebê. Depois que eu cheguei em casa com esse diagnóstico, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a clamar a Deus, que não deixasse eu perder aquele bebê, que não deixasse que essa evolução acontecesse para o lado ruim. Pelo contrário, como a médica falou que poderia subir, então eu pedi a Deus. Gente, eu estava muito crente, né? Muito crente mesmo. Tava ali, nosso pai, orando, jejuando e, enfim, meu coração ficou descansado em Deus, apreensivo, mas ficou descansado em Deus, porque eu tava com muita fé que Deus ia atender o meu pedido, né? Afinal, eu não conhecia uma dor como essa, não queria nem conhecer ali, né? A minha filha já sabia que eu tava grávida, já tava a família inteira celebrando a gravidez, então era uma situação inimaginável. Resumindo, eu perdi esse bebê, e quando eu perdi esse bebê, toda a minha crença ali foi desestruturada. E ali eu entendi que eu comecei a relacionar a Deus as minhas dores emocionais. Quer dizer, eu tinha perdido um filho. Isso não é espiritual, não é? Isso é físico, isso é emocional. Muita gente vai falar assim, Luciana, é porque você estava evangelizando. Isso então foi um ataque de Satanás. Ok, respeito a sua crença. Mas o que eu tô querendo te dizer? Se eu ficar suscetível a Satanás toda vez que eu fizer a obra de Deus, quem é que vai querer fazer a obra de Deus? Eu não creio dessa forma. Eu não creio essa retaliação que o pentecostalismo trouxe. Por quê? Porque, cara, eu sirvo ao Deus dos exércitos, né? O Senhor dos exércitos. Então, se ele me manda pra trincheira, ele não vai me abandonar lá. Ele tá na minha retaguarda. Você consegue entender? Então, olhando a batalha espiritual nesse sentido, eu não acredito que a perda do bebê tenha a ver com uma retaliação do inimigo.
Porque se o inimigo estava retalhando, eu estava orando e na brecha para Deus cancelar a investida do inimigo, entende? Então, partindo dali, o que eu quero trazer aqui para vocês? Gente, partindo dali, na minha cabeça Deus me abandonou. Hoje eu entendo que a minha maior dor é a dor do abandono. Por isso que eu trouxe essa revelação aqui para vocês, esse entendimento, que os traços afetam o relacionamento com Deus, porque a forma que você interpreta as coisas que te acontecem passa por esses traços de caráter. Então, quando eu perdi o bebê, ou seja, quando a minha oração com tanta fé não foi respondida, eu me senti abandonada por Deus. Eu estava fazendo a obra, Senhor. Eu estava fazendo tudo o que o Senhor quer de mim, Senhor. E eu ainda assim passei por essa dor, tá? Os meses foram se passando e eu comecei a me culpar. Eu comecei a dizer para mim mesma, você errou com Deus em algum ponto. Olha que louco isso. Você errou com Deus em algum ponto. Alguma coisa está em oculto. É algum pecado que está em oculto. É alguma coisa que você fez que Deus não ficou satisfeito. Por quê? Porque Davi foi assim. Quando Davi, ele adulterou com Betseba, o primeiro filho deles morreu. O filho deles morreu. Então, Deus está te castigando por algo que você fez. Gente, nada tirava isso da minha cabeça. Nada tirava isso da minha cabeça. Que o que eu estava vivendo era um castigo. Do que eu estava vivendo era algo que eu mesma provoquei. Então, eu carreguei essa culpa. Eu fiz por merecer. Fui eu que não dei conta. Fui eu que não fiz o que Deus queria e automaticamente Ele está me punindo. Ou seja, o meu relacionamento com Deus ficou comprometido. Porque o Deus que eu estava relacionando e a minha visão de Deus ali, gente, a minha visão de Deus ali era Deus, Ele é justo juiz. Ele está sentado no trono e Ele está me julgando o tempo todo. Se eu fiz certo, Ele me abençoa. Se eu fiz errado, Ele me condena. Era essa a construção de Deus que eu tinha. E aí é onde eu comecei a entender que o Deus que eu estava me relacionando não era o Deus verdadeiro. Aí eu te deixo essa pergunta. Será que o Deus que você está se relacionando, será que a visão que você tem desse Deus é a visão verdadeira? Será que você não está se relacionando com uma imagem que você criou de Deus a partir dos seus traços, a partir das dores que você enfrentou? Por quê? Eu sempre tive um pai muito bravo. Meu pai era muito severo, meu pai era muito, vamos dizer assim, preto no branco, sabe? Certo e errado. Era inflexível em muitas situações. Então você errou, você apanha. Você errou, você é castigada, certo? Então, por isso que a paternidade, né? A visão que você tem do pai, inclusive vai sair um post desse, tá? Será que quando você fala assim que Deus é pai, como é que você vê essa questão da paternidade na sua vida, né? Isso é algo para ser olhado, porque quando falava assim, Deus é pai, então, Deus é pai como o meu. A visão que eu tenho de Deus é a visão que eu tenho do meu pai. Inclusive, eu descobri um problema que eu tinha em relação a lideranças, porque eu sempre me mantinha distante das lideranças com medo da repreensão e do castigo. Olha que loucura isso. Tudo isso baseado o quê? Na minha imagem em relação ao meu pai. Eu transferi essa imagem em relação ao meu pai para Deus. E eu estava me relacionando com a figura desse Deus. Então, sim, os traços de caráter, a sua maneira de ver o mundo e a sua relação com o seu pai, ela interfere diretamente no seu relacionamento com Deus. Ela interfere diretamente na forma com que você vê Deus. Então, se você tem um pai que manipulou, se você vê um pai que não cuidou, se você tem um pai que não era presente, quando você olha para Deus, qual que é a figura que você verá? De um Deus distante, de um Deus que não se importa, de um Deus que manipula. Então, isso daqui é muito importante você entender os seus padrões, para você questionar se o seu relacionamento com Deus
é com Deus verdadeiro, ou se esse relacionamento com Deus não está tendo ruído nessa mensagem aí, né? Se não está tendo interferência nesse relacionamento aí, né? E quando a gente vai olhar para os traços, né? Cada um vai se relacionar de uma forma. O esquizoide, por exemplo, eu me lembro que eu sou de uma igreja, né, neopentecostal, vamos dizer assim, né, da igreja preta, que eles falam aí, né, igreja preta, e a gente tem aqui os encontros com Deus, e eu me lembro que a marca do encontro com Deus é a extravagância na presença de Deus, é o quanto você vai chorar lá ao ouvir as mensagens, ao ser tocado pela presença, o quanto você vai interagir com aquele ambiente e reagir a esse ambiente, sabe? E eu me lembro quando eu passei pelo encontro, que tinha uma moça, hoje eu entendo tudo isso, tá, gente? Eu tô me lembrando das mensagens, fazendo menção da lembrança, conectando com o meu conhecimento hoje, tá? Então, quando eu olhava para essa moça, tava todo mundo se desmanchando em choro, tava todo mundo se entregando ali na adoração, né, em relação aos louvores e tudo. E essa moça, ela ficava assim, ó, né, muito estática, observando tudo, né? Agora fala qual é o formato do corpo dela. O formato do corpo dela é super magro, né? O formato do corpo dela é cheio de quinas, cheio de pontas. O formato do corpo dela é com a cabeça mais alongada, ou seja, o formato do corpo dela remetia ao traço esquizoide, né? Gente, tá chegando uma galera aí, sejam muito bem-vindos, tá? E vai mandando, você que já está aqui na live, vai mandando o aviãozinho aí para convidar os seus seguidores, os seus amigos para vir aqui para essa live também. Porque se eu ficar mandando aqui, ó, vai ser ruim, né? O Instagram vai avisar mais cada vez que você colocar o coraçãozinho ou enviar essa setinha aí para os seus contatos, tá bom? Então, quando você olha para o formato do corpo dela, você vai entender a racionalidade com que ela estava encarando aquele momento. Sabe, eu lembro que vinha as pessoas, a gente botava a mão na cabeça dela assim pra orar, tipo, você não tá recebendo, você precisa abrir teu coração, você precisa se entregar pro processo, né, você precisa ser renovada, você precisa ser batizada no Espírito Santo, e reunia as pessoas ao em volta dela, e ela permanecia lá, com cara de plena, entendendo exatamente o que estava acontecendo lá. Qual que é a forma do esquizoide se relacionar com Deus? Vai ser totalmente diferente do oral. A forma do esquizoide se relacionar com Deus vai ser pela racionalidade. Aí você vai dizer assim, então o esquizoide não tem fé. Pelo contrário, ele vai ter uma fé hiperracional, como a própria Bíblia diz, que fé é certeza. A fé não é sentir, né? A fé não é sentir, a fé é certeza, e essa certeza passa pela sua convicção, e essa convicção é da racionalidade, então não é do sentimento. Uma certeza não é do, eu senti. Quando você sentir, já gera dúvidas, não é? Tem um mosquito aqui que tá atrapalhando, hein? Então, assim, o esquizoide, ele é racional. Ele não vai se entregar de forma emocional para Deus, a não ser que ele tenha oralidade também. Porque esse é o segundo traço que se forma. Então, o jeito do oral se relacionar com Deus vai ser totalmente diferente do esquizoide. Entende? O esquizoide, ele precisa encontrar lógica no evangelho. Até para você evangelizar, isso aqui fica fácil, né? Você precisa reunir argumentos lógicos para evangelizar um esquizoide. Ele precisa conectar os pontos, a conta precisa fechar, ele precisa imaginar, você precisa fazer ele criar esse mundo imaginário na cabeça dele, não é? E se aquilo não fizer sentido na cabeça dele, ele não vai crer no evangelho. Entende? Então, quando você eu sei que tem muitos pastores aqui que entraram, né? Quando você estiver diante de uma ovelha racional, entenda o jeito dela de funcionar, né? Entenda o jeito dela de funcionar, que muitas vezes não é como o seu. Você precisa entender o formato do corpo para você entender como você vai conduzir o relacionamento dessa ovelha, né? Ao Senhor, assim. Mas o jeito do oral já de relacionar com Deus já é um jeito muito mais espontâneo. O jeito do oral se relacionar com Deus já é de se entregar na presença, já é de chorar, já é de sentir. Então o oral, ele chega na igreja
Se tocou uma música que toca o coração dele, pronto, ele já se desmancha, né? Ele já se entrega, né? Ele já chora. Na hora do abraço com os irmãos ali, ele já adora esse momento, né? Tem muita gente que não gosta, né? Assim, quando o pastor fala assim, vira pro irmão que tá do seu lado, poxa, o esquizoide vai detestar isso. Vira pro irmão que tá do seu lado e esquizoide, pronto, já quer ir embora da igreja. O oral não, o oral ele vira com aquele sorrisão para conectar com o irmão, né? Principalmente se for uma pessoa que ele gosta, que esteja ali do lado, né? O oral ele gosta dessa sensação. Então o oral ele tem muita intensidade na adoração, muita intensidade no servir, ele tem muita intensidade na entrega, mas aqui tá um ponto. Se você se identifica com traço de caráter oral, né, no relacionamento com Deus, isso pode se transformar em um problema. Porque o oral, ele vai ser muito inconstante. Por que ele vai ser inconstante? Porque se ele está sentindo, ele se entrega. Se ele não está sentindo, Deus não está ali. Então é muito comum o oral, por exemplo, ser oscilante na presença de Deus. O oral, ele pode ser muito intenso no sentido, hoje eu tô muito crente, porque eu tô sentindo Deus, porque eu tô sentindo vontade, porque eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Mas se ele não sente, muito provavelmente ele vai ser inconstante nessa presença. Então a Marliane tá se identificando aí, né, Marliane? Então o oral, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade de ter uma constância em ler a Bíblia, porque tem dia que ele vai estar super motivado, ele vai estar sentindo Deus ali. Né? Mas vai ter outros dias que ele não vai estar sentindo. Então, fazer algo que eu não estou sentindo pro oral é muito difícil. Inclusive, no momento de dor, no momento de dificuldade, é muito comum o oral acabar se sentindo abandonado por Deus. Tipo, Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor não está vendo isso acontecer comigo? Como eu disse para vocês que aconteceu comigo, né? Então essa era a minha visão ali em relação a Deus. Deus me abandonou, né? Tudo que eu fiz para Deus não me importa. Deus não me ama, né? Então eu tinha que ficar me lembrando, e foi aí que surgiu o trabalho na mente, eu tinha que ficar me lembrando que uma situação não anula toda uma vida. Entende? Todas as experiências positivas que eu tive com Deus não anula esse momento que eu não entendo o que aconteceu. Quer dizer, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o contexto inteiro. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês é isso. Então, o oral, se ele estiver passando por uma dificuldade, ele vai orar. Se ele não tiver a resposta dessa oração, ele vai desanimar. Com muita facilidade. Então, por que é importante você entender o seu funcionamento? Até para você seguir num relacionamento saudável com Deus e não passando pela dor dos seus traços. Quem tá entendendo, tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá sendo isso daqui? Me conta aí. Deixa eu entender se tá fazendo sentido, se te ajuda, como é que é isso para você, como é que eu vi isso. Conta aqui para mim, pessoal. Deixa eu saber aqui um pouquinho de vocês. Enquanto eu tô mandando esse aviãozinho aqui pra minha galera aqui. Fala aí pra mim, deixa eu ouvir de você como que é ouvir sobre essas coisas em relação ao seu relacionamento com Deus. Tá fazendo sentido aí, Marliane? Sim? Não? Show de bola. Acho que tá tendo um delay aí, mas tá tudo certo aqui. Vocês estão me ouvindo bem por aí, né? Certo. Agora, vamos lá para o terceiro traço que se forma, né? O terceiro traço que se forma é o traço psicopata. E qual que é a maneira do psicopata, então, se relacionar com Deus? O psicopata vai ser um dos traços mais difíceis de ser evangelizado, vamos dizer assim, né? Isso, muito bom, Bárbara. Isso mesmo. Show de bola. Ah, tá com um delayzão, né, gente? Enorme. Eu achei que eu tava aqui falando sozinha. É o delay que tá aí acontecendo, né? Então vocês estão me ouvindo muito atrasado. Mas maravilha, eu vou continuando aqui, você vai escrevendo e depois eu leio os comentários de vocês, tá? Então vamos lá. Sobre o psicopata é um traço mais difícil de você evangelizar, né? Em relação a isso, por quê? Porque o psicopata ele é muito desconfiado. O psicopata, ele vai,
como assim existe um Deus aí? Como assim esse Deus vai cuidar de mim? Ah, como assim eu não vou ter que dar nada em troca? Por que Jesus morreu por mim e eu não vou ter que fazer nada? E aí aqui está o grande ponto do psicopata aceitar a graça. Aceitar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque pro psicopata não existe almoço grátis. Entende? Pro psicopata não tem essa de me dar uma coisa que eu não vou ter nada em troca. O psicopata, ele é muito desconfiado e ele precisa de muita certeza para acreditar. Exatamente. A Fabi, psicopata, aqui entende muito bem o que eu quero dizer. Né, Fabi? Precisa ter muita certeza disso, do que tá acontecendo, do que tá querendo em troca. O psicopata, ele é sempre desconfiado. E num relacionamento com Deus, isso daqui é muito difícil. Entende? Se entregar nesse relacionamento com Deus aqui pro psicopata, vai ser um exercício muito forte. Lembra do caso do João que eu coloquei nos stories? Então, quem não viu meus stories aí, comecei a contar o caso do João. Lógico que João é um nome fictício, não é para alguém que eu atendi, que tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus. Em que sentido? Gente, esse João, ele foi, criado num lar, criado numa casa, como eu disse ali, um pai muito severo, um pai muito grosso, muito ignorante, e ele se separou da mãe muito cedo, a mãe passou muita dificuldade. Assim que o João começou a crescer e poder trabalhar, ele começou a fazer. Ele tem um traço psicopata e rígido muito alto. Então, João, ele construiu ali uma pequena fortuna, porque ele se dedicou tanto em compensar a mãe, sabe? Compensar a mãe pelo trabalho que ela teve em cuidar dele, né? Então, o trabalho que essa mãe teve em cuidar dele, ele quis recompensar essa mãe. Ah, mãe, obrigado por ter me escolhido e não ter escolhido o pai. Entende? E aí ele seguiu a mesma carreira que o pai, mas ele fez do alvo da vida dele conquistar coisas, ter posses. Para quê? Para agradar o coração dessa mãe. Para quê? Para produzir conforto para essa mãe. Tanto é, gente, que quando ele se casou, ele levou a mãe dele para morar com ele. E ele avisou a noiva dele. Ele falou, olha, se você quiser casar comigo, minha mãe vai junto. Olha que loucura isso. Tô te contando a história para você entender como que funciona também o relacionamento dele com Deus, tá? E esse caso me marcou muito, e tem um outro também que eu vou contar aqui para vocês entenderem o quanto tem gente sofrendo nesse relacionamento aí por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, se você não tá mandando esse aviãozinho aqui, ó, você é responsável por alguém que não vai ouvir essa live, não vai ser abençoado essa noite. Então, faça-me o favor de mandar coração, porque o Instagram entende que isso daqui está sendo relevante, e manda esse aviãozinho para todo mundo que você conhece aí, para os 50 contatos que você pode mandar, tá? Então, esse João, ele cresceu e aí ele fez tudo isso, ele construiu tudo isso para provar para o pai dele que ele venceria na vida, porque ele escutou tanta coisa quando eles se separaram, que ele fez do alvo da vida dele conseguir esse lugar, entende? Quando ele conseguiu, eu até coloquei lá nos stories dessa parte, que ele planejou fazer um jantar para convidar o pai dele na casa, na mansão dele, não é? Para falar pro pai dele essa frase. Ele ia falar essa frase pro pai dele: olha, pai, a ponte que eu fui parar. O senhor gostou da ponte que eu fui parar? Porque quando ele saiu com a mãe dele, o pai dele falou que eles iam morar debaixo da ponte, que ele não ia dar nenhum suporte, enfim. Ou seja, na cabeça dele, ele já tinha perdoado, né? Só que por essa frase a gente vai vendo que ele não perdoou. Consegue entender? Começa por aqui. Então, o psicopata dele ali, ele tava muito na dor por causa da manipulação, por causa das situações que ele foi vivendo ao longo da vida, sabe? Só que esse João se converteu e ele veio pro evangelho. Vindo para o evangelho, ele continuou levando uma vida meio certa, meio errada, fazendo algumas coisas que não eram na cabeça dele tão certas assim. A mãe do João morre e ele perde, escute isso, a mãe do João morre
e ele perde a pessoa que fez, que deu força, que era o incentivo dele para construir todo o império dele. Então a mãe dele morre, ele perde a necessidade de provar que ele daria conta, que ele daria essa volta por cima. Quando isso acontece, o João perde tudo. Perde tudo. Ele perdeu 3 milhões num tapa. Consegue entender? Olha que loucura. João perde todo o império que ele construiu e sobra apenas uma residência, apenas uma casa. João vende essa casa e começa do zero. Quando ele começa do zero, ele se reconecta com Deus. Porque a dor do Oral agora tá grande. A mãe morreu, o Rígido também, né? Oral e Rígido entram na dor. Para onde que João recorre? Na figura de Deus. Quando João recorre na figura de Deus, agora ele vira e fala: não quero mais nenhum bem. Não quero mais nenhum bem. Eu não quero mais construir nada. Por quê? Porque eu passei a vida inteira tentando construir tudo que eu construí por causa da minha mãe. Mas ela não está aqui mais, eu não tenho porquê. E agora eu vou me unir a Deus. Por quê? Porque construir isso me tirou de Deus. Então agora eu preciso me achegar a Deus de uma forma muito intensa e fazer tudo muito certo e não querer mais riqueza e não querer construir mais nada e não viver mais nenhum desafio na minha carreira, porque agora eu vou me entregar totalmente para Deus. E eu falei para ele: cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que você não pode continuar construindo a sua vida e recuperar as tuas coisas começando do zero? Se você tem um traço psicopata e rígido alto, que gosta de um desafio, que precisa desse mover aí, entende? Por que não? Ele falou: porque Deus ele me quer por inteiro e eu preciso provar para ele que eu o amo. Essa frase me marcou. Essa frase me marcou. Por quê? Na cabeça do João, ele só ia provar para Deus que ele ama a Deus, abrindo mão de tudo que ele podia fazer com as próprias mãos. Você entende isso? Ele tinha que viver 100%. Por quê? Porque na cabeça dele, ele só é amado por aquilo que ele faz. E se ele não estivesse fazendo diretamente linkado à obra de Deus, ele não estaria fazendo para Deus. Automaticamente, Deus não o amaria e não o aceitaria. Quem está entendendo, bota um foguinho para eu saber se vocês estão me acompanhando aqui. Ou seja, a visão do João era: eu só vou ser amado por Deus se eu fizer tudo certo e se eu amar a Deus com o meu serviço. Porque se eu não fizer tudo certo, Deus não vai me amar. Se eu não for perfeito, Deus não vai me amar. Se eu não for aqui inteiro para Ele, eu não vou ser aceito por Ele. Ou seja, João estava transferindo a imagem de um pai terreno que só valida pelo que tem, que só aceita pelo que faz, só ama pelo que conquista. Consegue entender a cabeça do João? E assim, gente, tem muita gente. Eu tenho uma moça que eu acompanho que o que impede ela de se relacionar com Deus é a culpa. Só que essa culpa não tem a ver com Deus, essa culpa tem a ver com os pais. Inclusive, numa reunião de chave mestra que nós fizemos na primeira, né, já desatou um mistério dela poder expressar esse sentimento de culpa que ela tem em relação à mãe, desse sentimento de dívida, eu devo para minha mãe, sabe? E essa mãe disse para ela: filha, você não me deve nada. Só que com a mãe ela conseguiu reatar, porque a mãe ela vê. A mãe tá presente, mas com Deus ainda não. E o sentimento de culpa a impede de progredir nesse relacionamento com Deus. Primeiro, porque ela quer sentir. E segundo, porque está preso na culpa. Entende isso? Como que o mundo emocional impacta no relacionamento com Deus. Porque, gente, você acha que Deus, ele está, vamos dizer assim, ele só vai te amar por aquilo que você faz? Como o psicopata pensa? Claro que não. Porque se for assim, você estaria fazendo por obras. E a Bíblia fala que a salvação ela não é por obras. Entende? É pela graça. E aí é que está a dificuldade do psicopata.
Eu não tenho que fazer nada para ser aceito? Não, então tem um trem errado. Se é de graça, tem alguma coisa errada. E essa é a cabeça do traço psicopata, porque ele é desconfiado por natureza. E aí ele vai tentar ficar fazendo coisas para Deus, para provar para Deus que ele ama, e isso vai cansar, porque ele vai se sentir manipulado. Vai entrar em contato diretamente com a sua dor. Já o masoquista, ele também tem o ato de serviço como uma prova de amor, mas o masoquista, ele vai se relacionar com Deus, mas pelo medo de decepcionar a Deus. Então ele vai carregar dentro dele um peso, ele vai carregar dentro dele uma culpa de que ele é errado o tempo todo. Entende? Então, aqui a gente vê lá atrás, porque eu tenho os meus dois maiores traços, né? Oral e masoquista. Aqui a gente vê, quem tá aqui desde o início, lembra da história que eu contei sobre a minha experiência. Um dos sentimentos que eu falei era em relação à culpa. Eu fiz alguma coisa errada e por isso Deus está me punindo. E isso é do traço masoquista. Porque o masoquista, ele espera que toda vez que ele erra, né, ele seja punido, ele seja exposto, ele seja julgado, ele seja criticado. Então uma pessoa que serve a Deus, que tem um traço masoquista alto, ela tá enxergando um juízo o tempo inteiro. Ela tá vendo certo e errado o tempo inteiro. Ela tá se julgando o tempo inteiro. E ela tá se achando inapta o tempo inteiro. Entende? Já o traço rígido é outra visão, mas muito parecida com o traço masoquista. Porque o traço rígido, ele tem muita dificuldade de se relacionar com Deus se ele não estiver perfeito. Se ele não estiver perfeito. O caso do João, ele tem psicopata e rígido. Então tem aquela visão que eu falei aqui para vocês. Se não estiver perfeito, se eu não for perfeita, se eu não for muito santa, se eu não for muito correta, Deus não vai me aceitar. E quando eu me relaciono com Deus a partir das minhas obras, eu não aceito a graça. Olha o quanto isso é sério. Eu invalido o sacrifício de Jesus, porque ninguém é perfeito. E o rígido, ele tem muita dificuldade de assimilar a sua imperfeição. A sua imperfeição, para ele, é desclassificatória, vamos dizer assim. Entende? Então, quando um rígido, ele entra para se relacionar com Deus, ele é sempre muito dividido. O rígido, ele é sempre muito indeciso. Se ele tiver muito focado, se ele tiver muito certeza, se ele tiver muito esse sentimento de que eu estou apto, ele vai fluir, ele vai nadar de braçada nessa graça. Mas se ele olhar para ele e se sentir inapto, acabou. Nada vai trazer esse rígido para o centro de novo da presença para fluir nessa visão, né, que é o evangelho. Nós somos pecadores e a graça de Deus, ela nos alcança e nos cobre, nos fazendo santos, justificados a partir do sangue de Jesus, que independe das minhas obras, entende? Independe do que eu faço. Isso para um rígido, isso para um psicopata é inadmissível. Você que tem traço rígido, você que tem um traço psicopata aqui, que se relaciona com Deus, olha se dentro de você não tem resquícios disso daqui que eu tô falando para você. Olha isso daqui quando você peca. Olha isso daqui quando você se vê numa situação que Deus reprovaria, se você não vai ter dificuldade de orar. Se você não vai ter dificuldade de chegar a essa presença. Se você não vai ter dificuldade até de ler a Bíblia. Porque é isso que o rígido sente. Se eu não estou perfeita, eu não sou digna nem de orar. Se eu não estou perfeita, eu não sou digna nem de ler a Bíblia, eu não sou digna de me achegar a esse trono. Entende? Então aqui a gente vê a dinâmica diferente de Saul e de Davi, né? Porque quando Saul foi confrontado com o seu erro, Saul ele estava totalmente na dor do rígido. Saul estava totalmente na dor do rígido. Por quê? Porque ele havia sido trocado. Deus falou, ele é inapto, Samuel. Ele vai ser retirado do trono. Chega um cara, um menino, desbanca ele a ponto das mulheres saírem gritando, né? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ou seja, Saul estava vivendo a dor da troca.
a dor da rigidez ali, né? E quando ele é confrontado pelo seu pecado, ao invés de se voltar para Deus, e aqui é onde que os seus traços, as suas dores emocionais impactam no seu relacionamento com Deus, porque Saul, envolvido na sua dor emocional, ele deixou a parte espiritual para lá. Ele começou a se preocupar mais com a sua aparência em relação às pessoas, a forma que as pessoas o viam, do que a forma que Deus o via. Então ele, se sentindo trocado, ele se preocupou com as pessoas. Ele não cumpriu uma ordenança de Deus porque ele estava preocupado com as pessoas, com a sua imagem em relação às pessoas. Consegue entender? Então aqui esse relacionamento, esse traço de caráter de Saul, ele impactou diretamente no desfecho da história de Saul, porque ele estava na dor do traço e ele continuou na dor do traço até o dia da sua morte. Né? Ele foi escolhido, cara. A Bíblia fala que ele, dentre tantos ali, ele tinha porte de rei. Ele foi escolhido ali para ser rei, né? Diante do coração do povo, assim diz a palavra. Mas ele não internalizou isso trazendo para o recurso, né? Ele ficou com medo de perder porque o distúrbio de imagem era muito grande. Entende? O distúrbio de imagem do rígido é muito grande. O rígido, ele enxerga as suas debilidades a ponto de não validar as suas qualidades. Então aqui é que está a necessidade de você conhecer os seus traços, seu perfil de comportamento, né? O seu padrão, para que você possa controlar a sua reação, para que você possa focar naquilo que realmente é importante. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o quanto o traço influencia no cumprimento do seu chamado. Então isso aqui vai ser uma outra live, mas quero dar um spoiler aqui para você. O quanto os traços de caráter influenciam no seu chamado, no seu ministério. Por quê? Gente, vamos analisar aqui Moisés. Vamos analisar aqui Gideão, que são duas figuras que falam muito comigo, né? E quando a gente olha para Moisés, né, em relação ao Moisés criança, o Moisés menino, a primeira infância de Moisés foi muito conturbada. Vocês não acreditam nisso? Porque, imagina, não sei se Moisés sabia, porque a Bíblia não fala. Quando que Moisés ficou sabendo que ele era um hebreu? A Bíblia não detalha como que foi esse processo. Só que Moisés sentiu o cheiro de Joquebede. Ele era um bebezinho de 3 meses, mas ele ainda tinha essa conexão com Joquebede. Quando ele é tratado como filho pela princesa, mas amamentado por Joquebede, ali começa a questão dos conflitos de Moisés criança. Porque imagina Moisés crescendo. Eu tenho um laço com a minha ama de leite, de mãe, de materno, mas sou criado por uma princesa na cultura do Egito. Cara, não imagina a cabecinha de Moisés. Ou seja, Moisés cresce com uma crise de identidade muito grande. Moisés cresce com uma dificuldade de se perceber um indivíduo, de saber quais são as minhas características. Porque aí o que acontece? Portanto, que ele foge. Ele era príncipe, cara. Ele matou um egípcio. Se ele estivesse no recurso dos seus traços ali, com certeza ele teria arrumado uma forma de convencer Faraó, né, da decisão que ele tomou. Mas não, ele foge. Quando ele foge, ele encontra Deus no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, de Jetro ali. Gente, leia depois Êxodo 3. Quando você vai ler Êxodo 3, fala sobre o chamado de Moisés. Moisés discutiu com Deus. Não dá para entender isso aqui. Eu não sei se vocês veem com a mesma visão que eu, mas Moisés fugiu do faraó, mas discutiu com Deus. E mais, discutiu com uma árvore que pegava fogo, que não era queimada, e dessa árvore saía uma voz, né? Que inclusive deixou ele descalço, porque por causa da santidade que envolvia o lugar. Quem tá me entendendo, bota um foguinho aí. E Moisés, mergulhado nas suas dores emocionais, ouvindo um chamado de Deus para algo gigantesco, que era guiar 4 milhões de pessoas num deserto afora, ele fala com Deus, fala: Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Não, Deus, não sou eu a pessoa que você quer, que você precisa, não. E Deus, com toda a paciência,
e longanimidade eterna, Deus vira para Moisés e fala assim, não, Moisés, tenho certeza, eu vou estar com você. Deus fala isso para Moisés, eu vou estar com você, eu vou fazer milagres através de você. Deus mostra o poder para Moisés que ele iria operar. Olha que loucura, Deus foi paciente com Moisés nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Moisés, eu vou com você, cara. Você vai, eu vou manifestar o poder. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Joga essa vara no chão, ela vai virar uma cobra. Depois pega pela cauda. Deus operou milagre. Entende? Deus fez coisas para provar para Moisés que a presença dele estaria com Moisés. Só que Moisés não duvidou do poder de Deus. Anote isso daqui. Moisés não duvidou do poder de Deus. Moisés duvidou foi de si mesmo. Porque em nenhum momento... Gente, isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte. Moisés em nenhum momento duvidou do poder de Deus. Moisés, ele duvidou de si mesmo. Porque em nenhum momento ele falou assim, eu não acho que o Senhor pode contra Faraó. Eu não acho que isso daria certo. O seu plano é muito ruim. Não, Deus, eu acho que o Senhor vai precisar se manifestar de outra forma para isso dar certo. Não, Moisés não duvidou em nenhum momento do poder de Deus. Moisés duvidou foi de si mesmo. E quando a gente está falando sobre a dúvida em si mesmo, a gente está falando sobre as dores emocionais. Aqui não é espiritual. Moisés aqui estava sendo espiritualmente capacitado e pronto. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Ele estava aqui espiritualmente pronto. Deus o escolheu, né? Mas Moisés estava mergulhado nessa dor emocional a ponto de discutir com Deus de que ele era inadequado para essa obra. E ele fala, né? Não, e se Faraó não me ouvir, ou seja, não me ouvir, entende? Não é não ouvir a sua voz, ou não acreditar no Senhor, não. Eu não sou a pessoa inadequada, eu sou a pessoa inadequada, porque eu falo mal, minha língua é pesada, né? Eu não consigo me expressar direito, ou seja, tudo eu. Então não tem a ver com o Senhor. Quem sabe você não está aqui assim? Quem sabe o Senhor já não te capacitou para uma obra, o Senhor já deu dons, talentos, habilidades, o Senhor já revestiu com o teu Espírito Santo, já te chamou para uma obra específica e você está relutando, não porque esteja espiritualmente indisponível, não, mas às vezes as suas feridas emocionais estão tão grandes que você não está conseguindo fluir. Né? Então, às vezes, Deus chamou você para uma liderança, Deus chamou você para o palco, Deus chamou você para estar na linha de frente, mas você está recuando. Agora, deixa eu te dizer, Deus teve uma paciência com Moisés relativamente curta, tá? Porque nesse diálogo, Moisés foi só dando desculpas para Deus. Eu estou tentando achar o texto aqui para vocês, para eu ler especificamente, até porque isso aqui vai ser um assunto de uma outra live, eu vou falar sobre isso com mais clareza, tá? Mas o próprio Deus perdeu a paciência com Moisés. O próprio Deus perdeu a paciência com Moisés. O próprio Deus falou assim, Moisés, quem é que criou o surdo? Quem criou o mudo? Quem é que deu o poder da fala para você? Porque Moisés, eu não consigo falar, eu não sei, chama meu irmão Arão, né? Olha que loucura. Deus em pessoa estava no tete-a-tete com Moisés. Agora, o que Deus podia ter feito ali? Deus, ele poderia muito bem ter falado, tá bom, Moisés, você não quer, eu vou escolher outra pessoa. Se você não quer, eu vou escolher outra pessoa, não é? Só que daí, Deus, ele teve paciência e longanimidade para tratar o coração de Moisés. Como é que Moisés chegou no final da vida dele? Guiando as 4 milhões de pessoas no deserto. Ou seja, ele foi preparado emocionalmente no caminho com Deus para que ele pudesse exercer a sua chamada e o seu ministério. Gideão da mesma forma, né? E Gideão, quando você vai olhar para a infância de Gideão, é a mesma coisa. Gideão também era bastardo. Gideão também tinha uma dificuldade com a paternidade. Ele também tinha os traços todos bagunçados ali dentro. Quando você vai ver Gideão era um líder, né? Gideão era um líder com esse temperamento impulsivo, com essa dinâmica para frente, que discutiu com o próprio anjo do Senhor. O anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim, Pai, seja contigo, varão valoroso. O cara vira para o anjo do Senhor. Olha se isso não é uma coragem, gente.
vira para o anjo do Senhor. Para mim, esse tem mais coragem do que aquele que aceitou de primeiro, né? Porque Gideão vira para o anjo do Senhor e vira e fala assim: varão valoroso? Se eu fosse varão valoroso, eu não estava aqui malhando trigo no lagar. Ou seja, eu não estava tendo uma atitude de covarde aqui, eu não estava me escondendo, eu estava lutando. Você entende isso? Mas por que que Gideão, ele custou ali ouvir a voz do Senhor? Por que que ele custou aceitar o chamado? Porque ele também duvidava de si mesmo. Porque ele também não tinha clareza de quem ele era, de como ele funcionava, do poder de liderança que estava dentro do coração dele. Ou seja, a gente poderia falar aqui sobre vários, gente, sobre vários, né? Sobre vários personagens bíblicos. O que eu quero dizer aqui é: as suas dores emocionais impactam diretamente diretamente no seu relacionamento com Deus e na forma com que você realiza o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, tá? Então eu quero que com essa palavra, com essa mensagem aqui, você seja encorajado, né, a não só aprender sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, mas aprender sobre si mesmo, sobre aquilo que te trava, né? Aquilo que te move você já sabe, você é movido pelo poder de Deus, você é movido pelo Espírito Santo, você é movido pelo teu chamado, você é movido por uma obra que existe, mas eu quero saber o que te paralisa. O que te paralisa são as suas dores emocionais. Ficou claro para vocês? Ajuda de alguma forma? Me conta aqui se vocês têm alguma dúvida, me conta aqui o que vocês acharam dessa palavra até aqui, vai colocando aí para mim. Deixa eu saber de que forma eu consegui ajudar você entender essa mensagem aqui nessa noite. Conta aqui pra mim. Vai, gente. Tá com um delay enorme, ó. Bárbara tá colocando uau. Fez sentido então aí, Bárbara? Deixa eu saber aqui, pessoal. Converse comigo. Quem quer entrar ao vivo aqui para conversar comigo diante do que aprendeu aqui? Me conta aqui, gente. Meu celular tá descarregando, então eu vou ter que encerrar a nossa live aqui antes que eu perca, né? Mas eu queria ouvir vocês. Queria saber de vocês. A Célia tá escrevendo, top demais. Célia. Já resolveu aquele BO da nossa última sessão, Célia? Já se permitiu celebrar aí sua conquista, mulher? Show de bola. Gente, de verdade, eu vou precisar encerrar a nossa live antes de feedback de vocês, porque tá com um delay muito grande e o meu celular, ele vai descarregar a qualquer momento, tá? Então, muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer você que ficou até o final. Quem chegou no final, assiste o início, porque eu tenho certeza que essa live vai falar muito ao seu coração, tá? Deixa essa palavra entrar, penere ela dentro de você, sabe? Deixa ela frutificar aí, né? Para que você possa dar esses frutos para o reino. Porque como eu sempre digo aqui, né? O mergulho interno, né? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre você se conhecer, você se entender, você curar as suas dores emocionais, eu não tô falando sobre um evangelho egocêntrico, né? Eu não tô falando sobre um evangelho aqui pautado na pessoa do ser humano, não. Eu tô falando isso aqui sobre o quanto você está deixando de fluir no espírito por causa das suas dores emocionais. Quanto mais você olha para você, né, mais você vê que você precisa do Senhor. Foi isso com Isaías, né? Isaías viu o Senhor e ele disse, ai de mim que eu vou perecendo. Ok, né? Mas aí você vai sabendo, né, quais são os seus medos, as suas debilidades, os seus pontos fracos e também os seus pontos fortes para você poder fluir num relacionamento saudável, sem peso. Gente, entenda isso. Relacionamentos precisam ser saudáveis. Inclusive, o seu relacionamento com Deus,
beleza? Então, ó, fica aqui a minha palavra para vocês. Lucas, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado sim, mas muito provavelmente eu coloque essa live no YouTube, mas eu coloco aqui o link para vocês, né? Para vocês poderem assistir novamente, anotar, rever, pensar sobre você. E quero deixar aberto aqui em relação à análise corporal, tá? Porque todos os traços que eu falei aqui, eles são medíveis, né? E eles estão expressos no formato do seu corpo. Então, olhando para o formato do seu corpo, eu consigo saber quais são os traços de caráter que você tem. Então, Marliane, Bárbara, né? Todo mundo que tá aqui, Lucas, inclusive, eu consigo fazer uma análise corporal medindo o formato do seu corpo aí, pra gente saber quanto de cada traço de caráter que você tem e se o seu relacionamento com Deus é uma dúvida para você, né? Eu consigo clarear isso para você na nossa análise. Então, a análise é realizada de maneira online, né? Num atendimento que dura por volta de 2 horas, onde eu vou fazer uma chamada de vídeo com você, analisar o seu corpo, colocar essas informações dentro de um gráfico que vão me dar as porcentagens exatas de quanto de cada traço de caráter que você tem. Vou te dar uma devolutiva contando tudo que o seu corpo está me dizendo sobre você, né? E no final você pode trazer para mim 3 questões, 3 problemas, 3 situações que você queira entender e resolver baseado nesse mapa de caracteres. Então, assim, é surreal, né? Veja os depoimentos por você mesma para que você possa entender o quão profundo é essa análise. É um manual de funcionamento, tá? Quando você compra um iPhone, quando você compra um computador, quando você compra algum eletrodoméstico, você precisa ler o manual para você saber como funciona, não é? O seu manual está estampado no formato do seu corpo, tá? Então, através da sua análise ali, a gente vai conseguir pontuar tudo que você precisa saber para seguir e destravar a sua vida, não só espiritual, né? Como não só espiritual, como emocional, né? E física também. Tá certo? Lucas tá dizendo que precisa tomar vergonha e terminar a formação. Lucas, o que tá te travando? Posso te ajudar de alguma maneira? Se você vier para um atendimento aqui, eu consigo, né, encontrar onde que tá a trava aí, né? Por que você não quer ter esse benefício na sua vida? Do que você tem medo? O que isso vai trazer para você aí, né? Então, precisar da minha ajuda, eu tô aqui, né? Porque a gente precisa de mais e mais analistas aí para poder alcançar todo mundo, né? Você vai alcançar pessoas que eu não vou. Então, se eu puder te ajudar de alguma forma, eu estou aqui à disposição, tá bom? Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom, né? Tenham uma excelente noite de descanso. Quando eu compartilhar a live, compartilha ela para os seus contatos, para os seus amigos, tira um print aí, ó. Tira um print aí, né? Compartilha nos stories, porque todo esse compartilhamento, curtida e comentário me ajuda muito na divulgação desse conhecimento que tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tudo de bom.